Câmera rodando. Áudio rodando. 1, 2, 3 e... Opa, e tudo bem? Está recebendo aqui o elenco, quer dizer, o elenco, parte do elenco, né? Bisabel, Viviana, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem com você. Prazer estar com vocês aqui, Prazer também com o nosso. Alexandre. Isso, boa tarde, prazer estar aqui falando do Bisabel. Bisabel, você estava me contando que vai lá no futuro, vai lá no passado e as coisas se entrelaçam, né? Isso. A história começa com a Isabel, que ela acha uma... A mãe dela vai fazer uma daquelas vai dar uma daquelas arrumações, uma geral. Sim. E aí começa a sair coisas que a gente não imagina e vem uma caixa, dentro dessa caixa ela está cheia de fotografias antigas. E aí tem uma fotografia muito especial ali, que ela pergunta, quem é essa daqui? Essa daqui é a minha avó, a sua bisavó. E a partir daquele momento a Bisa passa a existir para ela. Que ela nunca tinha, ela não conheceu a Bisa, não tinha ouvido falar ainda nada sobre a Bisa e ela começa a imaginar como é que é esse mundo dessa bisavó, um mundo que ela não viveu. E a partir daí começam longas conversas e essa Bisa começa a ganhar corpo ali, faz parte da imaginação dela e ela começa a conversar com essa Bisa. E mais à frente vem a neta, a bisneta dela, a neta Beta. Olha isso. E aí é uma conversa deliciosa sobre gerações, né? E especialmente relacionada até ao, não só às gerações, mas ao papel da mulher na sociedade também, né? Como eram os hábitos, os costumes na época da Bisa. Esse livro foi escrito em 1981, né? A gente até no espetáculo, a gente faz muitas referências aos anos 80. Os pais costumam se divertir muito na peça, porque a gente resgata um monte de coisas dos anos 80. Por exemplo. O próprio cenário é um cubo mágico, né? A gente tem um cubo mágico ali. As músicas, todas as transições de capítulo, porque são as crianças chegando num lugar muito aconchegante, numa cabaninha, num espaço assim cheio de memórias, vamos dizer assim, como se fosse um sótão, um quarto, né? E eles começam a ler o livro, eles se perguntam, a gente vai ler ou vai fazer? Por que a gente faz as duas coisas? Vamos ler e vamos fazer. Então ali eles começam a ler e fazer. Então a cada virada de episódio a gente resgata músicas que são dos anos 80, o nosso figurino dos anos 80, então a gente vai cantar música, vai brincar com músicas desde Indiana Jones, Caça-Fantasmas, Na Chuva na Rua, Uma Casinha de Sapê, a gente vai brincando assim com várias referências dos anos 80, no figurino, no cenário, na encenação. E os pais dão muita risada, se divertem muito com a gente nesse lugar assim, porque é um resgate também de quando eles eram crianças. Total, né? Imagina, eu já quero ver. Eu não vi a peça, eu quero ver. É muito divertido. Agora, uma outra coisa. O que essa bisneta faz? Essa bisneta. Ela fala. Então, o que acontece? Eu tô curioso. Ela entra mais lá na frente no espetáculo. Imagina. Quando... o que acontece? A Isabel começa a ter alguns embates com a Bisa, porque a Bisa fica cobrando dela que ela tem algumas atitudes do que seria uma menina na época dela. Sim. Né? Você não pode... menina não sobe em árvore, ela adora subir em árvore. Menina não usa short, calça comprida, que isso? Tem que usar vestido com babadinho, que não sei o quê. E a Isabel não, ela gosta muito de brincar, ela é super moleca também e gosta de ser, né? Não sei nem se fala, né, ser moleca, mas é até é um jeito de ser dela e que já é assim, né, ela é uma menina que da época dela, ela gosta mesmo de subir em árvore, de brincar, de usar calça comprida. Já tem até um embate uma hora com uma das meninas que gosta de estar toda, que eles brincam, né, ela tá toda frozoxa, e assim, cada um é ali do seu jeito, e a Isabel já é essa menina que gosta de brincar muito. E aí, em alguns embates com a Bisabia, que ela, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ela começa a ouvir uma voz dentro da cabeça dela que ela não sabe quem é.
que fala pra ela, não finge, seja quem você é, nada de... A Bisa várias vezes fala assim, você tem que se fingir de frágil para ele gostar de você. Olha isso. Aí Importante isso, hein? aí a neta Beta, isso foi escrito em 80, hein? 81. Aí a neta Beta, na verdade essa vozinha começa. Não finge nada. Se ele não gosta de você do jeitinho que você é porque ele não merece você. Fica firme. E aí ela começa a se identificar, a Isabel começa a se identificar com essa vozinha que ela não vai sabendo quem é. Quem é? Mas ali na frente ela se apresenta. Eu sou a neta, sou sua bisneta lá há muito tempo no futuro. Uau. E eu não podia falar, mas eu falei, então agora eu também vou fazer parte aí de você, dessa cabecinha. Foi bonitinho essa semana que uma das crianças, quando eu peguei, falou assim, mas não estava entendendo nada, de quem seria essa voz? Aí uma criança falou assim, é a sua consciência. Sim, bacana, né? E assim, você, Viviana, o que aconteceu? Quando foi que você falou, teatro, eu quero isso? O teatro ou o espetáculo? Não, o teatro, você como O atriz. teatro. O teatro, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 11 anos no Sim. tablado. Legal. Mas eu já era daquelas que fazia a peça e fazia todo mundo assistir em casa. Então não tinha jeito. Não tinha. Não tinha como fugir. Então já era... Eu fazia, eu dirigia com as minhas amigas, e depois colocava todo mundo lá para assistir. E era obrigado a assistir? Era, minha irmã, inclusive mais velha, ficava muito chateada, porque ela queria fazer outras coisas e tinha que ficar ali, ó. Tinha que ver a peça, né? Tinha que assistir peça. Então isso já vem comigo tem muito tempo. E aí o meu grande encontro foi o tablado. Que é a minha casa querida, hoje eu sou professora do tablado. E eu tô lá desde os meus 11 anos, tô com 43. E foi ali que eu comecei a entender que e assim, você chega lá, sobe naquele palco maravilhoso, aí você começa a entender, puxa, é isso que eu quero pra minha vida. Sim. E ali a gente também aprende muito assim isso de todas as etapas, né, do teatro, a gente aprende muitas funções, a gente ali tem a oportunidade de fazer figurino, fazer cenário, entender como é que funciona a luz. O uso da fita crepe. A fita crepe é famosa, que não se faz teatro sem fita crepe. Isso. E a produção, a produção disso? Me conta. Eu sou ator também. Nesse espetáculo eu não estou atuando, estou na produção. E lá no início, quando a Viviana, a Joana, a Gisela, que fazia parte também do projeto, me falaram da ideia, eu falei, gente, o livro é maravilhoso, mas ele é praticamente impossível de ser adaptado. Como é que a história é tão ampla, tem tanta coisa. E foi exatamente desses desafios de você tornar, né, transformar em teatro um livro que você, quando lê, não imagina que isso possa virar um espetáculo. É desse desafio que nasce um espetáculo que acabou ganhando 7 prêmios quando foi feito, né, na primeira temporada. Ganhou o melhor espetáculo do ano nas 2 premiações principais. Estamos há 8 anos em cartaz, né, já foi para várias cidades e a gente conseguiu, na verdade, fazer o espetáculo, do ponto de vista de produção, ele bastante simplificado, entre aspas, porque ele realmente é muito em cima da habilidade dos atores de contar a história, dos atores que cantam ao vivo, tocam ao vivo, muito mais do que a gente ter uma estrutura imensa de cenário, de efeitos. Realmente o objetivo a Joana, como adaptadora e diretora, teve esse foco, o que eu como produtor agradeci muito, porque simplifica muito a gente viajar com a peça. A peça é bem humorada, né? A peça é muito bem humorada. E eles fazem muito bem, os atores se divertem muito, muito fazendo isso, é visível para quem está assistindo. Isso tem a ver também com o conceito da diretora, da Joana Negreiro, porque ela botou a gente para brincar, de verdade. E ela falava assim, eu não quero ver vocês fazendo crianças, eu quero ver a criança de vocês. Então, o início dos ensaios, a gente fazia a dança das cadeiras. Cada capítulo tem uma brincadeira tema. Tem uma brincadeira dentro. Mesmo que o próprio público não esteja tão claro para o público, pra gente tem, porque a gente brincou antes de começar. 8 anos fazendo isso? 8 anos. Brincando assim? Brincando. E a brincadeira não só da cena, mas o jogo entre os atores
muito gostoso. A intimidade da cena. Total. A intimidade da cena deve ser fantástico isso, você se sentir com suporte, né? Sim. Porque se você não está bem naquele dia, os outros suportam. A troca entre os atores é o carro-chefe do espetáculo. Um dos prêmios que nós ganhamos, eu nem lembro se se esse prêmio existia muito antes desse ano, não, mas foi o prêmio de melhor elenco. Sim. Porque a questão coletiva o sucesso mesmo... da peça. O sucesso, então, é isso? Eu acho que sim, eu acho que tudo, o texto que já era um livro muito premiado, não dá para saber, o sucesso atrai muito. Não é, mas assim, a adaptação da Joana, a direção, a forma como a Joana conduziu a direção e a interação dos atores muito presentes, todos muito bem, faz a diferença e faz com que o espetáculo ganhe esse dado do coletivo. É uma grande brincadeira onde todo mundo entra, não tem diferenciação, os atores entram em cena e não saem até o final da peça e ficam brincando durante 1 hora. E tem outra coisa que chama muita atenção na peça, que são as músicas. São mais de 10 músicas, né? As letras são do diretor musical do Marcelo Rezende e da própria Joana Letria. E elas são incríveis, inclusive eu acho que ganhou todos os prêmios da época de direção musical, né? Direção musical e música. E o CD também, a gente ainda tem o CD, né? Ainda existe. Você vê, a gente faz a peça há 8 anos. Na época existia CD, hoje eu até brinco com o público no final. Vocês conhecem CD? Rola aquela risada, assim, então a gente ainda tem, quem quiser da peça. Tem muita procura das músicas até hoje, porque elas são muito presentes na peça. São muito bonitas. E quando você foi convidada a fazer a peça? Não, então, quando ele fala que eu, a Joana e a Gisela, nós fomos as idealizadoras, Sim. É porque nós tivemos essa ideia. Na verdade, esse foi um livro que marcou a minha infância. Ah, também? Sim, eu amava esse livro. Amava, eu já tinha lido muitas vezes. E nessa conversa, o que nós vamos montar? Joana também, a gente já trabalhou juntas várias vezes. E aí ela falou assim, eu tenho muita vontade de montar o livro da minha infância. Eu falei, qual é? Aí ela falou, Bisabia, Bisabia. Eu falei, não acredito. Tá bom. Esse é o livro da minha infância Ali também. tava. Aí, também chamamos a Gisela nessa, que amava o Bisabia, Bisabel, e formou as 3 ali, né? E aí a gente começou a chamar, e a Joana falou, vou fazer essa adaptação. Ela primeiro pensou em chamar uma pessoa, e depois ela falou, não, eu mesma vou fazer. E teve até esse processo que todo mundo que pegava, era muito engraçado. Mas como é que vocês vão montar isso? Mas esse livro é muito legal, mas é muito difícil. Como vocês vão botar isso em cena? Uma bisneta, uma bisa que morre. E é muito bem escrito, muito bem feito, e aí ficou aquela coisa. A adaptação é tudo. E a adaptação dela, essa concepção dela de botar essas crianças lendo e fazendo, eu acho que foi a grande sacação. Porque nesse lugar tudo cabe, inclusive em algum momento, quando a história realmente se complica, porque eles estão lá brincando, aparece a neta Beta, ela diz, eu vi essa foto que você tirou, mas ela tinha perdido o retrato, a Isabel, durante a peça. Ela diz, como é que você pode ter me visto com esse retrato se eu perdi o retrato? Aí as crianças, digo, os personagens crianças param tudo. Peraí, não estou entendendo nada. Que é o que exatamente o público deve estar pensando. Eu não estou entendendo nada. Aí, peraí, parou, não estou entendendo nada. Como é que ela pode, não sei o quê, papapá. Aí, voltamos no livro. Vai explicar agora, volta tudo. Então tem inclusive essa licença poética da gente de vez em quando parar e dizer, não estou entendendo, isso não é assim. Deixa eu fazer esse personagem. Tá bom, faz você. Então, a adaptação mesmo. Foi o que se pôde arrumar, né? E acabou sendo a grande sacação, assim, da peça. Teve alguma apresentação que se destacou, assim, que vocês lembrem? Aquela foi a melhor de todas? Ou todas são as melhores de todas? A gente sempre tem umas apresentações muito, muito legais. Estou pensando que tem alguma em especial, porque já foram tantas temporadas. Pois 8, né? 8 anos. 8 anos, a gente já passou por muitos 8 teatros. Fizemos fora do Rio, fizemos em vários locais do Rio, fizemos nas arenas culturais, né, pela cidade. E outras capitais também, e assim
não sei se é uma sorte, assim, a gente quase sempre vai muito bem de público. Então a nossa sensação é sempre que ao longo de um mês de temporada, por exemplo, numa cidade, ou num final de semana ou dois em outra cidade, quando termina, tem sempre gente, por que não vai continuar? Por que não fica mais? Porque o público vai chamando, tem uma energia tão positiva o espetáculo, que quem vê volta na semana seguinte. É a melhor publicidade. É a melhor divulgação, né? A melhor divulgação de todas. A pessoa que vem chama a avó, e aí chama a mãe e o vizinho, volta com o vizinho. É muito comum isso, dizer que a pessoa voltou com um amigo, com um primo. Trazem as bisas. As pessoas trazem as bisas. Essa semana me procurou uma pessoa no Instagram e falou assim, a minha bisa se chama Bia e eu queria levá-la para assistir. Tem acessibilidade? Tem sim, vai lá. Faz parte do projeto Arte por toda parte. Exatamente. Isso. É uma prova que é arte por toda parte. Isso. E tem uma coisa muito bacana também, que também faz parte, é muito forte na adaptação, que é a presença do livro em cena. Então, isso é uma coisa que a gente ouviu de muitas crianças e as mães depois comentando, que a criança sai com vontade de ler o livro. Então, a gente consegue juntar essas duas coisas. Como o tempo inteiro são as crianças assumidamente dizendo que estão contando uma história desse livro e mostram, né, a gente tem uma versão nossa de uma capa do livro, cada criança tem um livro, né, cada ator tem um livro, sim. O livro é um personagem. Então, isso é uma coisa muito bacana também. A gente depois ouvir a mãe dizer, poxa, meu filho que não tinha lido, quis ler, e aí descobriu aquela autora e depois outro autor. Então você desencadeia aí um processo. É um estímulo à leitura, né? E ao brincar também, né? Ao livro como um espaço de diversão, um espaço gostoso, né? Nós estamos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Pergunto para os senhores. Um momento mágico, uma memória afetiva aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Vocês têm? Na história Na história de vocês. A história da Laura Alvim, nossa história. Não, a história de vocês. O que você acha que já veio aqui? Eu vim aqui na década de 80, 90, eu frequentava muito aqui. Eu lembro muito daqui num momento engraçado da vida. Estudante de teatro, eu participei de um festival de teatro aqui. E era o dia da tal da premiação. E eu estava na formatura da minha irmã. E aí me ligaram assim, Vivi, corre pra cá que você foi indicada. Olá. Vinha eu vestida de formatura, toda maquiada. Não levei o prêmio, mas fui indicada. Mas eu lembro muito de eu chegando aqui assim, esfavorida. Ai, mas foi bom estar aqui. E você? Olha, eu já vim assistir tanta coisa aqui, nossa, ao longo também desde os anos, sei lá, final dos 80, 90, 2000, muitos espetáculos. Fiz espetáculo aqui mais uma vez, fiz cursos aqui sempre foi um local de muitos cursos, né? Então eu lembro de muita gente falando, tá tendo uma oficina no Laura Alvim, e aí você vinha conferir, tinham 3, 4 professores em horários diferentes, então isso é muito bacana. E uma coisa que eu vinha sempre assistir aqui, que eu vinha sempre prestigiar, porque eu sempre fui encantada com a Companhia Atores de Laura. Os trabalhos lindos, eles estão em cartaz, vou lá assistir. É verdade. E vi espetáculos incríveis aqui, não sei se eu conseguiria lembrar de muitos agora, vi marcantes para mim, acho que vi uma vez a Denise Stoklos fazendo nos 500 anos, né, da descoberta do Brasil, vi o Tony Ramos aqui com o Dan Stubach, que foi um sucesso. Eu acho que se eu ficar aqui 10 minutos, eu vou lembrar de uns 20 espetáculos no mínimo que eu assisti aqui, incríveis assim. É uma referência 35 mesmo. anos. Exatamente. Fora essa proximidade da praia, eu lembro muito assim, né, mais jovem, shows de estar ali na praia, vamos dar um tempo pra gente já emendar aqui. Eu lembro da Cássia Eller fazendo um show aqui perto, não sei onde foi. Ele depois veio pra cá. Interessante isso. Eu fiz um espetáculo aqui em 2006, se não me engano, que foi um interrogatório, que se não entrou pro Guinness, não entrou porque ninguém avisou, porque o espetáculo tinha 24 horas. Era a direção do Eduardo Wotze, que era o interrogatório do Peter Weiss. Ele foi de 6 horas da tarde de uma sexta-feira às 6 horas da tarde do dia seguinte, ininterruptamente. O texto que montado inteiro duraria 6 horas, ele era em looping, é um interrogatório que não parava.
Por exemplo, uma experiência que eu participei aqui, incrível, absolutamente falar. Foi o julgamento dos nazistas, né? Que é baseado numa história real, super barra pesada e tal. Enfim, se eu ficar aqui eu vou lembrar de 20. Então ok, vamos de um café. Vamos então lembrar de 20. É um espaço lindo, É. né? Não. Essa Sensacional. exposição também tá lindíssima. 35 anos de Laura, muito legal. E agora a gente inaugurando a Rádio Laura, radiolaura.com, que é muito interessante, muito bacana, muita gente boa participando. E para terminar, eu queria perguntar para vocês, pode parecer uma pergunta boba, mas no fundo não é. Qual a importância do investimento cultural no teatro, no patrocínio do teatro? Vai aí, produtor. Olha, eu acho que a percepção que em geral a sociedade tem, principalmente hoje em dia com o audiovisual muito forte, né? Então a percepção da importância que as pessoas têm das artes cênicas em geral, ela é baixa, infelizmente. Então eu acho que cada vez mais, assim, se você pegar de 20 anos para cá, 10 anos para cá, uma série de mecanismos que vêm sendo criados para valorizar o artista, para, né, tentar de alguma forma incentivar o patrocínio, criar a cultura do patrocínio como já existe em outros países, ela vem se tornando fundamental. E no caso do teatro, da dança, do show ao vivo, dos espetáculos que são presenciais, quase que vira uma prioridade se você pensar em cultura, em formação de identidade cultural. A diferença que é você fazer circular um produto audiovisual ou uma música, hoje em dia, então, que é tudo pelo celular, é muito diferente de você fazer chegar ao público um espetáculo de teatro. Sim. Que é uma experiência única, é presencial, um espetáculo de dança, por exemplo. Então, eu acho que o patrocínio nessas áreas, eu prefiro ser otimista e achar que vai ser valorizado com o tempo. E eu espero que seja. Sim. Porque virou uma joia no meio de tanta coisa. Você conseguir patrocinar uma experiência presencial para criança, para adulto. Né? Efêmera. Exatamente. Ainda mais depois dessa pandemia que a gente viveu 2 anos, né? Exatamente. O teatro, como outras artes, precisa desse encontro. E a gente entendeu a importância nas nossas vidas de ter esse encontro, né? Todos os espetáculos que eu assisti logo após a pandemia, quando começou a liberar, e até a gente em cena, eu lembro o primeiro que eu fiz, foi muito emocionante. Imagina. E a gente olhar, eu até me emociono, a gente olhar para o público e esse retorno do público, da gente entender a importância desse encontro. De estar ali. Público raro, né? Aquele público mais distante um do outro. E você saber que você está respirando junto com o público. A história que você está contando está sendo vista naquele momento, independente de ter alguém gravando ou filmando ou não. A emoção que aquela pessoa está sentindo naquele momento é uma experiência que não vai se repetir. Não é on demand. Não é. Você tem que ser aquele momento ali. Eu acho que esse é o grande trunfo para daqui para frente a gente levantar essa questão da importância do patrocínio para as artes cênicas, principalmente para tudo, né? Para a cultura de uma maneira geral. Mas eu acho que as artes cênicas levaram uma burdoada assim, né, na pandemia. Tudo que é ao vivo, né? Levou uma rasteira. Então, eu espero e acho que talvez a gente esteja nesse movimento de valorização mesmo disso. A peça está onde, quando, até quando? Tá aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Sábados e domingos às 16 horas. Até o final do mês. Até o final do mês. Até o dia 30, mais 2 semanas. Agora eu perdi a conta. Mais 2 semanas. Contando essa agora, mais 2. Exatamente, essa mais 2. Tá. Então, boa sorte. Que seja sempre muito legal. E venha mais 8 anos. Bom, até a bisneta chegar. A bisneta. Até a bisneta chegar, né? Até a bisneta realmente vir. É um prazer pra gente estar aqui. Nossa. De vocês, Nós tá? que agradecemos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.